assim, né? Porque vamos meditar na mensagem. Por mais que queira ficar bem à vontade, mas o Senhor vai falar conosco. Aleluia. Segundo Crônicas 32 é o capítulo. Vamos ler os versículos a partir do primeiro verso. Segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas 32, versos 1 e diante. Irmãos, para dar a palavra, que está sendo a palavra aplicativa, vai estar projetado, os irmãos podem acompanhar. A palavra do Senhor nos fala o seguinte, no segundo Crônicas 32, a partir do verso 1. Depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que tapassem as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. E assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Glória a Deus. Senhor, abençoa a tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, e que a tua palavra caia como um bálsamo nas nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, como introdução dessa mensagem que nós lemos, nós precisamos saber um pouquinho, só um pouquinho só, porque se eu for falar muito, eu já demoro, né? E se for falar, aí deve ficar aqui mais do que 40 minutos, né? Se não querem ficar, eu também não. Mas Senaqueribe, primeiro que naquela época ele era o império, ele era o rei da vez, vamos dizer assim, imponente, poderoso. Naquela época, Senaqueribe nesse momento era a maior potência, ele tinha o maior exército, então ninguém confrontava esse exército, nem Senaqueribe. E Senaqueribe, ele com o seu exército, ele tinha umas características. Ele era, e o seu exército, homens sem temor. Eles eram homens sanguinários. Eles não tinham misericórdia de ninguém, dos seus adversários não. E vocês para terem ideia, quando nas suas batalhas eles venciam os inimigos, eles, além de destruir a força oponente, os seus inimigos, eles mutilavam as pessoas. Dedo, braço, mãos, perna, era isso que eles faziam. Orelhas, nariz. E os soldados às vezes arrancavam até a língua.
vazava os olhos, era só um dos olhos. Vocês estão entendendo o que esse Senaqueribe fazia? Porque esse Senaqueribe, ele é tipo do adversário, que até os dias de hoje, ele tem as mesmas ações na vida das pessoas, porque ele quer destruir, e quando ele não destrói, lembra da série matar, roubar e destruir, não é isso que ele faz? E quando ele não destrói, ele mutila as pessoas não conseguem mais caminhar na presença de Deus, elas são inconstantes nas suas ações, nas vidas espirituais, ela não vê as coisas de Deus como é para ver, porque ela está com os olhos mutilados, vazados, e ela não consegue agora enxergar perfeitamente as coisas de Deus, fruto da ação do mal às vezes. Até parece que o Senaqueribe está hoje no planeta, né? Porque o povo está assim, o povo está desse jeito. Viu, irmã? Cadê a irmã? Genida, fui na feira hoje, fui comprar um peixe hoje, e quando eu fui comprar o peixe lá, o vídeo chegou aqui, aí quem estava vendendo o peixe era um servo do Senhor. Ele fez isso, é coisa do adversário para chafurdar a vida dos crentes, falou isso para mim, e eu recebi uma bênção lá na feira hoje, entendeu? E é isso mesmo, as coisas estão nessas proporções. Senaqueribe está chafurdando com tudo, ele fazia isso. Ele entrava lá e destruía os utensílios da casa do Senhor, levava consigo, ele se tivesse livros, ele destruía a biblioteca, se tivesse no outro reino, os seus inimigos, ele fazia isso. Então, qual era a ideia, qual era a ação, qual era o propósito também de Senaqueribe no seu império? Era que o povo perdesse a identidade, a cultura sociopolítica, e o principal, perdesse a sua religiosidade. E quando estamos falando de religiosidade, nós estamos falando aqui da parte espiritual dos seus adversários, dos seus oponentes. E aqui, em se tratando do povo do Senhor, sendo adversário desse grande império, desse Senaqueribe, ele ia também afligir a vida espiritual daqueles servos do Senhor. Então, esse aqui era o Senaqueribe, sem misericórdia, sanguinário, e era dessa forma que esse rei fazia com seus oponentes. E ele já estava na batalha há algum tempo, alguns anos, algumas cidades já tinham tomadas, mas Judá aqui estava em uma condição, apesar desses conflitos, tendo ele como inimigo, ele já tinha até levado alguns cativos, algumas cidades, e eram cidades fortes. Senaqueribe continuava ali no seu reinado, e certamente voltado para o seu povo e para as coisas do Senhor, porque o versículo que nós lemos diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, então que coisas que ele tinha feito? Você vai folhear aqui, você vai ver que ele fez algumas coisas. Ele estava regulando ali as turmas dos sacerdotes, levitas. Ele estava convidando o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, ele manda purificar o templo, os levitas, ele restabelece a ordem do culto. Era isso que Ezequias estava fazendo, ele estava sendo fiel ao Senhor. E agora vem esse Senaqueribe, o rei da Síria, e agora acampa-se ao redor da cidade e intenta separá-las para si. Você vê, ele acampa ao redor, quer tomar para si, e a ideia quer separar as cidades para tomar para si, né? Nós estamos aqui na mesma posição, apesar de nós sabermos que existe uma ação do mal para roubar, destruir a bênção da igreja, do povo de Deus. O nosso posicionamento é continuar colocando em ordem, buscando aquilo que o Senhor tem nos colocado à nossa disposição, e nós vamos continuar assim. Mas Senaqueribe, ele está rondando ao redor, né? Porque o adversário é assim, quando ele não age dessa forma, ele envia seus mensageiros, e com esse mesmo intuito de tentar separar, de criar situações para dividir o povo. Quem estava aqui ontem viu uma das coisas
que também tem uma ação do adversário. Ontem foi falado no culto. E uma das coisas é dividir, separar o povo. E tranca, cerca a gente com tudo. Com tudo. Hoje nós estamos cercados com grandes informações. Muito delas não sabemos se é verídica ou não é. Procedência, às vezes nós sabemos mais ou menos, mas como surgiu, de onde surgiu, a raiz em si de tudo isso, às vezes não sabemos, mas chegou até nós. E começa a desestabelecer, o povo começa a se bulir, e começa a dividir, e começa a se questionar, porque tem algo forte nos cercando. É uma ação muito contrária que vem para nos abalar, para nos abater. Mas ele continua ali, fiel, aquelas coisas do Senhor, e vendo, pois, Ezequias, que ele vinha com rosto de guerra contra Jerusalém, você vê que a gente sabemos, nós como igreja, como cristãos, como servos do Senhor, nós sabemos quando uma identidade, quando um semblante, quando algo vem em relação à nossa vida, o nosso posicionamento, nós sabemos se são ações contrárias aos nossos princípios, contrárias aos nossos fundamentos, contrárias à nossa regra de fé. Nós temos que a palavra, e nós não abrimos mãos dela, nunca vamos abrir mão, mesmo que nós venhamos a sofrer algum tipo de dano, vamos ficar com a palavra. Não é isso que aconteceu com os nossos servos da igreja primitiva? Já morreu um bocado ontem, fogueira, leões, e vocês vão continuar com esse negócio aí? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar proferindo o nome de Cristo Salvador, aquele que nos redimiu, porque estávamos condenados, mas em Cristo Jesus estamos salvos. Não vamos para a fogueira amanhã, vamos para os leões. E eles iam, mas iam louvando. Sempre vou lembrar da bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. E esse é o louvor da igreja, é o que ardia, é o que arde em nós. Não podemos perder esse fervor diante das adversidades, da palavra do mal, de Senaqueribe. A igreja não pode desestruturar por causa disso. Ezequias, ele não desestruturou, ele reuniu o conselho, os príncipes. Olha o tanto de príncipes e princesas aqui, os príncipes, os varões, e ele tomou algumas atitudes em relação àquilo que estava acontecendo. Um exército enorme, a palavra nos relata aqui, mais ou menos 2.000 homens, é o que ele tinha. Senaqueribe só enviou uma porçãozinha para cercar a cidade, para destruir 185.000 soldados. Muito desproporcional, né? Era derrota na certa. Era uma derrota. E se tratando do império assírio, com as suas características, com certeza ia ser dizimada toda Judá. E ele toma um posicionamento, ele se reúne, teve um conselho com seus príncipes, varões, que tapassem as fontes de água que havia fora da cidade, e eles ajudaram. E nós vemos aqui, nesse versículo, algo que eu vejo aqui hoje. Você sabe o que é? Um rei tomar conselho com o seu povo, com seus príncipes, com os homens, os varões que ele tem à sua disposição. É o que nós temos hoje aqui, é um ajuntamento de pessoas. O nome disso é corpo, o corpo de Cristo. As coisas que nós definimos para ter vitória nessa vida, para lutar contra Senaqueribe, tudo é definido quando nós estamos no corpo, em comunhão. Por isso que a palavra de Deus diz assim: aquele que se isola pega. Você sozinho, você não consegue vencer nem sua própria luta. Você só consegue viver quando você está em comunhão com a igreja, com o ajuntamento do Senhor, e em comunhão principalmente com esse Deus Todo-Poderoso. Foi o que Ezequias não perdeu, a comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. Que eu vou dizer para você, tem uns irmãos aqui que são militares, né? Tem uns que trabalham até colocando metralhador em avião. Chamar a gente, convocar a gente para uma guerra, né? Nós dois, o comandante está ali,
Vamos morrer, já preparando a família. Senhor abençoa, porque a gente não vai voltar não. Vamos batalhar, vamos deixar o povo aqui atrás. Mas Ezequiel não tinha perdido a fé. Ele conhecia esse Deus. Nós não podemos. O tempo vai passando e tem uma ação de Senaqueribe neste mundo que vivemos. É fazer que a nossa fé seja minada por causa do seu poder, da sua ação. A palavra diz que o mundo jaz do maligno e nós não podemos minar a nossa fé. O Deus de outrora, o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o Deus da manhã, porque Ele vai nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim Ele fez. O povo trabalhou e o povo ali, ele tapou ali. Ele recebeu junto quando ele se reúne com o povo ali, o Ezequias, os príncipes, varões, ele diz assim: as fontes que estão fora têm que ser tapadas. Fazendo isso, nós entendemos uma coisa muito interessante hoje, sabe, amados? Porque Jerusalém, ele tinha essas características de poços de águas muito boas, potáveis, e às vezes subterrâneas, e eles usufruíam desse tipo de água, e eles sabiam muito bem, eles conheciam isso aí, e eles fizeram isso. Ele recebeu o conselho de Ezequias, e eles taparam as fontes ali, para que certamente, se Senaqueribe viesse, e ele cercou, e uma das ações dele era cortar o suprimento, e principalmente a água, porque o povo, a subsistência deles estava ligada à água, e eles nos cercando, eles iam ficar Senaqueribe, ele ia usufruir daqueles poços ali, e ele manda tapar, e nós vamos ficar aqui na posição, usufruindo de algo que eles não iam usufruir. O que Deus está mostrando é o que? Deus está mostrando que nós temos que eliminar da nossa vida aquilo que é propício ao adversário a se manter na posição na nossa vida. E nós sabemos, todos nós sabemos, que muitas vezes tem situações que ela vem, os muros estavam caídos, as brechas, ela entra de alguma forma no nosso ouvido, nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, e nós sabemos como evitar isso, e nós temos que tapar isso, aquilo que vai alimentar, vai suprir a ação daquilo que vai nos destruir, nós temos que tapar. E cada um às vezes exterioriza algumas coisas, e tem outras que nós guardamos no nosso coração. Tem gente que não consegue vislumbrar isso. Tem gente que não consegue, através da fé, ver essa ação de ser vencedor, de vencer, porque às vezes ela alimenta no seu coração, ela não consegue tapar, ela não consegue tirar isso da vida dela, porque às vezes ela, no seu coração, às vezes há mágoa, às vezes há resquício de situações, de coisas de muito tempo lá atrás, e é um poço que tem que ser tapado, porque Senaqueribe, ele começa a agir nessas fraquezas, nessas ações, e que muitas vezes não são muito boas, porque isso gera também na nossa vida comportamentos, e depende daquilo que nós guardamos no nosso coração, gera tristeza, e o estágio avançado da tristeza, nós já sabemos o que é: depressão, frustração, é isso aí, e temos que tapar, tirar. Eu citei aqui apenas um exemplo. Certamente o Senhor, através do Espírito Santo, vai falar em particular com cada um, para que cada um examine-se, se posicione diante das coisas, porque o cerco está feito, e nós só temos a quem recorrer: o nosso Deus Todo-Poderoso. E ele também falou a respeito dos muros que estavam quebrados, teria que fortificar, e disse que tinha até ali, aqui está muito, está bem expressivo, diz assim:
ficou o muro de Milo, da cidade de Davi, tem um princípio, tem uma dimensão, tem um tamanho, né? Não está claro aqui, não está dizendo, mas se você se aprofundar e ver o que era, se você fosse se aprofundar na palavra e for na história também, algumas situações a respeito desse cerco aqui, você vai ver que não era só um murozinho que cercava esse quarteirão. Tem uma distância e tem uma largura. E era a largura que passava um carro em cima. Ele tem que fazer esse tempestivo muito rápido, porque Senaqueribe estava chegando e estava cercado ali e qualquer hora podia agir. E era isso que o povo tem que fazer, porque o muro vai falar de uma separação, vai falar de algo que vai nos estabelecer uma fortaleza, e nós vamos ter um privilégio a respeito disso, em relação à ação do adversário de Senaqueribe. Mas o Deus está mostrando aqui também que essa ação que Ezequias toma com o povo do Senhor é o que? Mandou fazer os muros, agora está, os povos vão fazer o muro, é o que? É o povo trabalhar, gente. Quando o povo trabalha, se preocupa com o trabalho, com as coisas do Senhor, a sua mente, né? Minha avó sempre falava isso, sobre isso eu lembro ditado. E cabeça vazia tem um negócio que ela falava. Mente vazia, tem um negócio que ela fala. A mente do povo tem que estar preocupado com alguma coisa. Dizer que bota o povo para trabalhar, vamos fazer muro agora. O pessoal fica se preocupando, né? Passa meia hora sem fazer nada, aí começa a fuçar a internet. Eu estou trazendo para o dia de hoje. Eu estou saindo lá de Judá e estou trazendo para cá. E começa a abrir ali, olha, eu estou falando meia hora. Não precisa de meia hora. É 5 minutos para ver a informação. Vai, misericórdia. Joga o celular, vem, Deus, você viu? E começa aquele conflito doido, uma informação que você nem sabe que é verdadeira, mas já se contaminou, o coração já deu aquela acelerada, e quando acelera o batimento, né, você já sai da frustração, da depressão, e já fica naquele outro estágio que vira doença também, né, chamado ansiedade. Quando perde o controle da ansiedade, pronto, aí taquicardia, aí o estágio avançado da taquicardia da ansiedade, síndrome do pânico, entendeu? Eu estou falando com propriedade, não estou falando aqui baseado além dos dados, informações, não, estou falando porque eu vivi isso. Então, é o estágio avançado, e fica ansioso e gera um pânico enorme que você não consegue fazer mais nada, por causa daquela informação que foi absorvida, que foi lida. Um dia desse eu estava conversando com um irmão, e eu até comentei um exemplo de uma irmã que era psicóloga, e ela era evangélica, e nós conversando sobre esse tipo de enfermidade. Foi uma época que eu estava estressado com algumas coisas do meu trabalho, e desencadeou uma doença sintomática, um transtorno. Eu perdi um pouco de direção e venci. E ela conversando comigo, ela falando sobre o adversário. Aí ela citou a palavra, ela era evangélica, ela disse: o leão da tribo de Judá e o leão que fica ao nosso derredor, igual a Senaqueribe, bramando, procurando uma oportunidade para nos tragar. Ela citou o exemplo, né? Eu absorvi muito bem, guardo isso até hoje. Aí citou o exemplo dos leões quando vai pegar sua presa. Na savana, ele emite aquele uivado. Ele sai na savana naquela física, né? Aquelas ondas altas e baixas, ela vai a uma certa distância e vai até o ouvido de um predador que é muito aguçado, o seu ouvido, né? Os cervos, os veados, né? Muito bom, qualquer coisa. E ele ouve aquele uivado, e ele sabe que é o predador. Quando ele ouve aquele som, age na mente daquele animal, para o sistema nervoso dele, e ele, por um momento, ele fica estagnado, sem ação. E quando ele toma assim poucos segundos, ele sai sem rumo. E esse sai sem rumo por causa daquele uivado do grande predador que vai matar ele.
E às vezes ele se envereda por uma emboscada que já está preparada pelas comparsas do grande leão da savana. E entrou naquela emboscada, o bichinho já sabe, né? São exímias predadoras e destrói. E você vê, quando ela falou isso, aí eu fiz, meu Deus, como isso é espiritual, é uma realidade. Porque essas informações, elas chegam aos nossos ouvidos e agem na nossa mente, agem na nossa vida, e às vezes a gente fica assim, sem rumo, por causa daquilo que vê, e age no nosso sistema nervoso também. Por isso que gerou a doença na nossa vida, na vida das pessoas. Agir no sistema parasimpático, não tem mais comandamento sobre aquilo, já passa a ser patológico. Aí vem os sintomas do nervosismo, você perde o controle, a adrenalina, injetando na corrente sanguínea, você perde a direção, ao ponto muitas vezes que até para orar, tem cristão que não consegue, porque na hora que se prostra para orar, ele não consegue, por causa da síndrome. Que situação difícil. Então nós estamos falando de coisa que excede toda uma situação humana em particular. Nós começamos a entrar agora numa situação muito bem avançada da nossa área espiritual. E nós sabemos muito bem o que está por trás de todas essas coisas que Senaqueribe, que o adversário, ele quer para nossas vidas. É desestruturar, é dividir, é separar, é que nós percamos a comunhão. E nessa perturbação, nós tomamos uma ação e às vezes uma direção que não é muito boa. E às vezes temos um prejuízo a respeito disso. Fortificar os grupos. E quando nós trabalhamos, quando nós buscamos do Senhor uma bênção, estamos nesse dinamismo, preocupados com as coisas do Senhor, com a obra do Espírito Santo, com as coisas espirituais, nós ficamos tão suscetíveis a essas ações. E foi isso que Senaqueribe fez com o povo. E também ele disse: faz armas e escudos em abundância. Eu fico pensando, eles, condição desfavorável, um exército menor, e mesmo assim fazer armas para lutar, né? E o que nós entendemos, que independente do que está ao nosso redor, e por maior que seja, tamanha seja a proporção das coisas, nós não podemos perder o discernimento que nós temos que ter em abundância, usar em abundância as armas espirituais que temos. Os escudos, se você tem dúvida a respeito do que seria isso, você vai lá em Efésios 6 e você vai entender de que armas nós estamos falando, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, né? Nas hostes celestiais. E nós não podemos, tem que ser abundância, é orar mesmo, irmão, é orar, é buscar, e se possível, está pouco um jejum, para buscar uma experiência, mas é em abundância, sem cessar. E entrou no conflito, orar. A nossa mente tem que estar totalmente voltada para essas ações. E a nossa preocupação é com a nossa vida espiritual. Possamos até ser atingidos, podemos até pagar com a própria vida, amém, glória a Deus, mas nós vamos para a eternidade. A eternidade. Porque isso não vai passar, essa pessoa não vai passar. Ele continuou e tentou e ficou. Ele achou pouco, ele viu que a cidade estava sitiada e o povo não se rendia. Sabe o que ele fez? Ele mandou mensageiros e aproveitou a brecha que estava no muro. Por isso nós temos que fechar, né? As brechas. Ele aproveitou a brecha do muro e chegou e falou para o povo. É porque eu não li tudo. Depois vocês leem e vê o que aconteceu todo esse desfecho, né?
Ele mandou lá os mensageiros dele, Senaqueribe. No outro livro fala até o nome de um deles, tal de Rabsaque. Ele ficava nas brechas, o povo passava e ele: olha, o rei Senaqueribe mandou avisar. Para ter ideia, ele até blasfemou. Ele falou mal do nosso Deus, os mensageiros, em nome de Senaqueribe. E falava para as brechas, o povo ouvia. E ele falou bem aqui, vocês podem observar do 10 em diante. Ele falou assim: porventura, não vos excita Ezequias para morrer de fome e de sede? Ezequias é aquele que começou a falar algumas coisas de Ezequias, querendo dizer o quê? Ele quis dizer que Ezequias estava induzindo o povo a um erro, a não se render, e o que Ezequias estava fazendo era errado. Ezequias não tem esse Deus de vocês aí, ó. Mas, ó, Senaqueribe, ele vem sem misericórdia, ele não tem misericórdia, não tem temor, ele é sanguinário. Quando ele entrar aqui, vocês vão todos morrer. Porque esse Deus, é isso que Ezequias está falando para vocês? Que esse Deus vai levar você, é isso mesmo? E nós vamos, até os dias de hoje, o nosso posicionamento, a nossa palavra para a igreja, para o povo do Senhor, é a mesma de Ezequias. Eles podem até tentar nos confundir, porque as palavras vêm, sabia? As palavras vêm pelas brechas. O Espírito Santo está falando, a palavra está falando, mas vem os mensageiros. Rabsaque vem, que quando ele não vem, ele manda os mensageiros para falar no seu ouvido, seja em casa, às vezes pela televisão, no local de trabalho, seja na faculdade, seja com os amigos, seja em qualquer lugar. Mas vem as informações do mensageiro e diz: ó, isso mesmo, é isso mesmo, é isso que estou te doutrinando a crer nessas coisas. Não tem jeito, se rende, faz isso. Fé, que é isso que fé? Fé todo mundo tem, até casca de pau está curando, está fazendo isso. É isso mesmo? Nosso fim de todos é morrer. Para com isso, esse negócio todo. E vem trazendo esse tipo de informações pelas brechas, para nós negarmos esse Deus poderoso que tem vencido grandes batalhas, grandes milagres tem feito, e é notório na toda a sua palavra. E se o Deus é o mesmo, por que não crer nesse Deus? Mas eu tive experiências, teve situações que não vamos negar. 185 mil, com ele está o braço da carne, mas conosco está o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de nos ajudar e nos guerrear. E a pergunta é: o que está cercando a nossa vida, a tua vida? Agora eu estou tirando as informações que estão chegando aí também, que já estão um bom dia, que não suporta mais tanto ouvir. Mas a sua vida particular, o que é que Senaqueribe tem cercado e tem tentado desanimar? Da sua vitória, da sua conquista. Jovem é o quê? Jovem, vamos ser para o jovem primeiro. Faculdade, casamento agora não, depois. Faculdade, vida profissional, aquilo, né? Os pais, a família, né? Muito bem orientado. Jovens, e aí? Quais são os seus planos, os seus ideais? Nesse trajeto da sua caminhada, às vezes vem esses mensageiros para você desistir. E muitas vezes não é nem os seus sonhos, os seus ideais, nem a sua vida profissional, nem afetiva. Às vezes, e principal, que é 01, é você negar, porque você na juventude. E Salomão falou: lembra da tua mocidade, né? Ele, às vezes, a maioria das vezes o 01 é para você desistir desse Deus Todo-Poderoso. Você é tão jovem, bonita. Se for bonita, já sabe, né? Teste na Globo um manequim. Manequim, menina, você pode ser um manequim, menina. Faz um negócio aí, você vai ganhar dinheiro com isso. Você está perdendo tempo na igreja. Aí eu só lembro de Esther. Eu só lembro de Esther. Disse que era formosa e bonita.
e espiritual. Porque para entrar na presença do rei, que era seu marido, para seu marido, ela disse: vamos orar e consagrar. Um dia, foi? Foi não, foi 3, né? Foi 3 dias. E já ninguém fica, né? 3 dias. Bonita, disse, não havia mulher formosa na época como Esther. E como é bom ser bonito, ser um príncipe, né? Falando nisso. Príncipe bonito que serviu o Senhor. Bom demais. Tudo dá certo, né? Aí Deus manda um príncipe ou princesa para você, para as coisas ficarem melhor ainda. Mas você não nega sua fé. Parou. Às vezes o casamento, a família, tem situações que estão em conflitos. E nós, nosso posicionamento? Os mensageiros, tudo cercado, né? Contra. Vamos desistir da nossa família? Dos nossos filhos? Por mais que seja, né? Ele não pode parar de errar. Eu sempre falo isso: casou, nunca para de orar, nunca mais. Porque tu casa, tem filho, se tiver filho, ora pelos filhos, aí os filhos casam, aí diz: pô, me livrei, não, aí vem um neto. Aí começa a orar, aí bisneto, por aí vai. Você nunca para de orar. Eu e minha casa serviremos do Senhor. Isso é uma palavra que nós temos que buscar cada dia, não desistir. Independente da nossa condição, do nosso momento, nós não podemos desistir desse Deus maravilhoso. Ele vai dar vitória. Nem que você não contemple a vitória, porque nós não vivemos para essa vida, nós vivemos para a eternidade. Eu conheço pastor que ele perdeu o filho, perdeu assim para o mundo, né? E ele nunca parou. Ele disse que ia buscar os filhos de noite. Nós estamos aqui ainda, tivemos a oportunidade de contemplar uma bênção de Deus que ele não contemplou, porque ele morreu com 70 e poucos anos e o filho não tinha se convertido. Mas hoje o filho dele é convertido, é um pastor da obra de Deus. E nós dizemos, ele não viu em vida, nessa vida, mas ele vai. Eu fico pensando na surpresa. Na eternidade, assim, quando ele encontrar o filho dele, como é que vai ser, hein? Que surpresa agradável. Ele não teve oportunidade de ver a concretização de uma realização, de uma realidade na sua família, o que é muito ruim para a família, não é? Perder o filho do mundo. Lá na eternidade ele encontrar com ele. Nós não vamos desistir. Amados irmãos, não vamos parar de orar, não vamos desistir. O adversário não desistiu de tentar com as nossas vidas. Interessante que Salomão fala assim: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se não se gabará. Ele vai sempre tentar com as nossas vidas, porque ele pode tirar tudo de nós, casa, carro, todos os valores, mas ele faz continuar tentando com as nossas vidas, porque ele sabe que nós temos dentro do nosso coração, da nossa vida, e ele não vai desistir, vai ficar tentando contra a nossa vida. E ele tentar investir, o contra, ajudar. E a palavra de Deus, lá no livro dos Reis, relata o que aconteceu. Diz que Deus enviou apenas um anjo. Eu acho que não foi um anjo tão, um arcanjo não. O arcanjo, ele, estou conjecturando, não estou falando dele aqui, né? Mas foi um anjozinho que estava passando, vai essa tua aqui, querubim, foi cantar o louvor, né? Castelo forte é o nosso Deus. Ele chegou cantando lá, não sei. Sou um anjo, mas esse anjo, ele destruiu 185 mil soldados de Senaqueribe, dizimou todos aqueles que estavam lá. Até a história não acredita. A história não acredita.
interessante que um tempo desse, eu lembrei dessa passagem e fui pesquisar a respeito disso. Tem sites que até tiraram isso. Interessante porque estava um conflito. Porque a história diz que essa ação aqui, eles deram um nome, disse que foi chamado peste de Senaqueribe. Porque eles não acreditavam, eles acharam que os soldados morreram repentinamente, houve uma peste ali, houve um vírus, destruiu 185 mil, mas a minha palavra está dizendo que foi um anjo que destruiu. Apenas um anjo destruiu 185 mil soldados. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, lembre, quando nós estamos dentro dessas condições e nós estamos se voltando para o Senhor e nós não paramos de orar e nós tapamos essas brechas e nós temos os escudos, as armas à nossa disposição, além do que, por mais que o adversário tente nos afrontar, esse Deus de Israel, esse Deus todo-poderoso, Deus, Ele vai sempre guerrear ao nosso favor. E nós, como igreja, vamos se posicionar nessa condição sempre. Glória a Deus. E pode ter certeza, amados irmãos, Deus vai cuidar de nós. Um anjo vai vir aonde? Um anjo, apenas um anjo. Não tem nada por maior, por mais intransponível que seja, por mais indestrutível que seja, que esse Deus não tenha poder. Toda palavra narra os fatos, o poder e a ação desse Deus desde o princípio. Ele é o mesmo, viu? Ele é o mesmo, até os dias de hoje. Amém, igreja? Amém. Parece que a igreja ficou um pouco, ainda não saiu da perplexidade de que das ações ou do que Deus tem de melhor para nós. Eu vou ficar tipo assim, eu não sabia que Deus era assim. Eu vou ficar com isso, porque Ele é sim, Ele é sim. Creia, exercite a sua fé. E fé é uma coisa bem particular. E aí só sabe o que é fé, sabe o que? Quando você precisa dela, né? Quando está tudo muito bem, vai bem, mas quando você precisa, quando chega um momento, né? Aí você vai lembrar que você precisa exercitar. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Vamos louvar o Senhor.